No vídeo de hoje, a Assembleia de Deus daqui há 50 anos, um texto escrito pelo pastor Estevam Ângelo de Souza e publicado no jornal Mensageiro da Paz em janeiro de 1989. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Até Nabucodonosor se preocupava com o que seria o seu reino depois dele, Daniel 2:29. Só que ele soberbamente se preocupava com sua própria grandeza e a de seus herdeiros no reino. Quanto a nós, que constituímos a Assembleia de Deus no Brasil, de modo especial os que têm o encargo da liderança, é justo que nos preocupemos com o futuro desta igreja, a quem Deus confiou grandes responsabilidades nestes tempos que precedem a vida do Senhor Jesus. Há anos passados, a revista O Obreiro publicou um artigo nosso em que expusemos 3 fases importantes da Assembleia de Deus no Brasil: fundação, expansão e consolidação, com vistas a alertar a liderança da igreja na atual geração para a enorme responsabilidade que lhe toca quanto à manutenção do padrão bíblico da igreja, seu nível espiritual e sua condição para satisfazer os santos propósitos de Deus quanto à salvação do mundo e sua consequente grandeza e estabilidade espiritual. Nas linhas que compõem este trabalho, formulamos uma pergunta cuja resposta só virá cabalmente daqui a meio século. Nesse tempo, não estarei mais aqui para testemunhar os fatos que hoje são objeto de nossa preocupação. Muitos outros, qualquer que seja a sua condição espiritual, já estarão também na eternidade. Se Jesus não vier antes disso, muitos jovens que leram este artigo certamente se recordarão das nossas predições e esperamos permita o Senhor da Glória as vejam cumpridas em seus aspectos positivos. Amém. À luz das Sagradas Escrituras, a Igreja de Jesus Cristo, por ele edificada, Mateus 16:18, não deveria ter uma história tão acidentada, incluindo frequentes e longos períodos de retrocessos e derrotas a que os séculos têm testemunhado. Isto tem acontecido todas as vezes que os homens têm falhado no cumprimento da missão divina. Jesus entregou a direção da sua igreja a homens, a quem chamou e vocacionou com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4:11-14. Há certamente nos anais do Tribunal de Cristo fartos registros de muitos que em diferentes épocas, em suas respectivas gerações, cumpriram fielmente a divina missão e contribuíram satisfatoriamente para que a Igreja atingisse as metas estabelecidas por Cristo. Também deve haver a nota dos que nos seus dias, pelos motivos que bem lhes pareceram, inconscientes ou teimosamente, egoísta ou displicentemente, levaram a Igreja do Senhor ao nível de mera organização religiosa, inoperante e sem vida. Apocalipse 3:1. O espaço não nos permite enumerar os fatores que têm prejudicado a Igreja, mas dentre os muitos, a desunião entre os ministros figura entre os que mais têm contribuído para grandes males. Malditos encontros, malditos discursos, malditas as decisões que têm contribuído para lançar discórdia no seio da Igreja de Deus e semear intriga entre os irmãos em Cristo. O poder do Espírito só se manifesta onde há unidade de espírito. As desavenças entre os que pregam a paz tanto causam escândalo e perturbação, como entristecem o Espírito Santo e, consequentemente, impedem o avivamento. Não é sem propósito que Deus tem infundido em tão grande número de cristãos a crença no batismo com o Espírito Santo e o revestimento de poder nestes dias em que a densidade demográfica tem alcançado proporções alarmantes. Temos hoje o maior número de crentes de todos os tempos e o maior número de descrentes desde o mundo, também os maravilhosos recursos da tecnologia moderna e dos meios de comunicação.
É a vontade de Deus que haja nesses últimos dias muitos milhões de crentes salvos, cheios do Espírito Santo e de poder, pois há bilhões de perdidos por evangelizar. Por que falamos de crentes cheios do Espírito Santo e de poder? Porque crentes fracos e sem vida não evangelizam. A história registra o declínio espiritual de numerosos movimentos espirituais aos 50 anos de existência. Conheço a Assembleia de Deus há 47 anos. Hoje está bem maior do que quando aceitei a fé, mas em proporção deveria estar ainda muito maior. O ritmo de crescimento não corresponde ao número de crentes que já se compõem. Se todos vivessem e trabalhassem no poder do Espírito, a colheita seria muito mais abundante. Passemos à grande pergunta: o que será a Assembleia de Deus daqui a 50 anos? Percebo que é bem alto o índice de pessoas que necessitam de maior e mais profunda experiência com Deus, que tenha realmente a experiência da salvação e do novo nascimento. Receio que esteja muito estreito o vínculo divisório entre a Igreja e o mundo, e parece-me que forças estranhas estão empenhadas por obliterá-lo. Para isso estão contribuindo os que substituem a simplicidade e a modéstia cristã pelas modas e costumes mundanos, os que desprezam a meditação na palavra de Deus e a oração pelos programas formalistas, e os que se ocupam só de ensaios, os que fogem da escola dominical e da evangelização por comodismo ou displicência, os que passam o domingo na praia e os que deixam os cultos pelas novelas, os que têm a responsabilidade do ministério, mas não cumprem a prescrição divina. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade a doutrina. 2 de Timóteo 4:2. Já vemos muitos púlpitos sem mensagem e muitas pregações sem conteúdo bíblico e espiritual. Aí estão os que exercem o ministério como meio de ganhar a vida e não de ganhar as almas. Por este caminho, seguiram muitas igrejas que hoje possuem pequenos templos, grandes demais para os que se congregam. Por esta senda trilharam igrejas das quais só resta a organização, que estão fechando seus templos ou vendendo-os a ateus e inimigos do Evangelho. Essas coisas estão acontecendo em nossos dias e alguns casos são do nosso conhecimento pessoal. Tudo isto pode acontecer quando o orgulho denominacional e a vaidade do pregador e dos crentes tomam o lugar da santidade e do poder do Espírito no seio da Igreja. Estas coisas constituem grandes males, refletindo, além disso, o mal maior, a pobreza espiritual dos crentes. Se a Assembleia de Deus não vigiar e não fechar as portas para os males aí denunciados, se seguir o exemplo dos que trocaram a Bíblia pela etiqueta social, se apegar-se aos métodos humanos em detrimento da oração e da pregação da palavra de Deus no poder do Espírito Santo, daqui a 50 anos poderá ser apenas uma grande denominação composta de muitos doutores e mestres modernistas sem vida, aplaudidos por aqueles que não suportam a sã doutrina, que sofrem coceira nos ouvidos. 1 de Timóteo 4, 3 e 4. Poderá ser apenas uma grande denominação, no entanto, menos numerosa do que hoje. Igreja sem doutrina e sem poder de Deus, da qual, na melhor das hipóteses, os crentes se tornaram semelhantes aos 7.000 contemporâneos de Elias. Existem, mas só Deus sabe onde eles estão. Aos que, presunçosa ou teimosamente, estão ensinando que ou a Assembleia de Deus muda a sua norma doutrinária e disciplinar, abre as portas para o mundo, ou então se esvaziará. Isso não é verdade. É antibíblico e demoníaco. É a voz tentadora do inimigo de Deus e da Igreja. Ao contrário, se a Igreja abrir as portas para o mundo, estará fechando-as para o Espírito Santo. E assim, de fato, inevitavelmente, esvaziar-se-á conforme os tristes exemplos acima aludidos, que estão às vistas de quantos tenham olhos para ver. Se, ao contrário, a Igreja perseverar na doutrina dos apóstolos, Atos 2:42, no poder do Espírito Santo, Atos 1:18, Efésios 5:18, e na santidade da palavra de Deus, Efésios 5:26 e 27, os levianos, inconscientes e mundanos poderão sair,
mas a igreja continuará edificando-se e caminhando no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo e crescendo em número. Atos 9:31. A prova disso são os muitos milhares de jovens crentes da Assembleia de Deus que vivem na plenitude do Espírito Santo e são na igreja exemplo de santidade, sincera devoção e eficiente atividade. Devemos admitir com tristeza que tem diminuído o percentual dos que oram, dos que evangelizam, dos que se convertem, dos que são batizados com o Espírito Santo e da operação de cura e dos milagres. Essas atividades e operações são o melhor aspecto de um avivamento espiritual autêntico. Não convém dissimular, é mister que aceitemos a realidade e armemo-nos com a armadura de Deus, Efésios 6:10-18, para enfrentarmos essa situação, reconduzindo a igreja ao padrão bíblico e divino, antes que tenhamos a lamentar, semelhante ao povo de Deus no passado. Já vemos nossos sinais, já não há profeta. Salmos 74:9. Por outro lado, a Igreja Assembleia de Deus no Brasil tem tudo para se tornar uma potência espiritual capaz de cumprir a divina missão de levar o mundo a Cristo. A igreja já se compõe de vários milhões de membros, na maioria jovens. Possui em suas fileiras muitas pessoas com diferentes cursos universitários e já se projeta no cenário político nacional. Com todo este potencial colocado nas mãos de Deus, corrigindo as falhas já registradas, promovendo o reajustamento da verdadeira fraternidade entre pastores e membros em geral, reintegrando-se totalmente nos padrões genuinamente pentecostais, dando ênfase ao batismo com o Espírito Santo, ao real revestimento de poder, pela santidade e pureza dos costumes, pela obediência à palavra de Deus e pela consagração, proporcionando ao Espírito Santo de Deus o ambiente adequado para a manifestação dos dons. Se todos pregarem a mensagem salvadora, ungida pelo Espírito Santo e ilustrada pelos bons exemplos, daqui a 50 anos, a Assembleia de Deus terá atingido todas as classes sociais, influenciando-as positivamente com o conhecimento da verdade do Evangelho, inclusive as autoridades e o governo em todos os seus escalões. Isso, no entanto, nunca será alcançado por uma denominação simplesmente numerosa, mas por uma igreja que trabalha e vive na santidade da Palavra de Deus e no poder do Espírito Santo. O progresso e o triunfo total da igreja dependem e dependerão sempre de um avivamento permanente e poderoso. E em relação a esse avivamento, há 3 grupos distintos no seio da igreja. Primeiro grupo, os que estão contribuindo para que o avivamento continue. São os que realmente nasceram de novo, que servem e obedecem a Deus por amor, que se alimentam diária e regularmente da leitura e meditação da palavra de Deus e da oração, que respeitam a sã doutrina como regra infalível de fé e prática, e que se conservam dentro dos padrões bíblicos quanto à sobriedade e à modéstia cristã, que praticam e promovem a fraternidade, por respeito à paternidade divina, que contribuem para o governo da obra de Deus com o seu trabalho e com o seu dinheiro, que praticam o cristianismo no templo, em casa e no trabalho, os que pregam, o que vivem, o que pregam, enfim, os que vivem em Cristo, por Cristo e para Cristo. Segundo grupo, os que não estão contribuindo para que o avivamento aconteça. Este grupo se compõe dos que professam a fé no Evangelho, não causam escândalo na igreja nem na sociedade, que vão aos cultos nos dias de festa e domingo, de bom tempo, mas não compartilham das orações e da evangelização e não participam das responsabilidades financeiras da igreja. Enfim, os que desempenham o papel de meros espectadores decentes. Terceiro grupo, os dos que contribuem para que o avivamento não aconteça ou desapareça. Este é composto dos que se dizem crentes, mas são crentes do seu próprio modo. Não honram a sã doutrina e os bons costumes, mas querem ser honrados. Não respeitam o ministério da igreja, mas querem os privilégios da liderança e posições destacadas, que dão mau testemunho na vizinhança e no comércio, onde exalam o mau cheiro dos seus negócios feios. São insatisfeitos e
murmuradores, maledicentes e intrigantes. São os que causam divisões e promovem discórdias e desordem no seio da Igreja de Deus, não evangelizam, não oram e não cooperam financeiramente. Enfim, os que contribuem para desacreditar o Evangelho e entristecer o Espírito Santo. Efésios 4:30. Por outro lado, são igualmente prejudiciais à marcha do avivamento os que confundem o poder de Deus com barulho, vida espiritual abundante, com fanatismo, os que buscam ser aplaudidos ostentando uma espiritualidade real, bem como os que vivem de empolgação infrutíferas que levam ao descrédito a operação do Espírito Santo. O leitor já sabe a qual desses grupos deve pertencer, não é certo? Qual é o seu grupo? Você está colaborando para que a sua igreja seja um organismo vivo, poderoso, para que ela cumpra cabalmente sua missão no plano de Deus para o mundo e seja apresentada a Cristo, igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga? O futuro da igreja depende muito da sua condição espiritual e do que você fizer por ela hoje. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.